Esse trabalho fundamenta-se nas pesquisas e estudos divulgados pela série NCH e foi adaptado para o contexto dos estudos e pesquisas em língua portuguesa. As investigações nos mostram que a formação da identidade e etnia do povo iorubá remonta menos de 300 séculos. Portanto, não é possível afirmar que os iorubás têm uma origem milenar. No século XIX, a Yorubalândia enfrentou um dilema sobre o título de seu mapa. Em 1843, Londres publicou o Vocabulário da Língua Iorubá de Samuel Crowther, um momento crucial que iniciou a formação da identidade iorubá contemporânea. Antes disso, as pessoas não se identificavam como iorubá. Em sua terra natal, eles eram organizados em reinos, nomeados de acordo com seus ancestrais e suas conexões históricas com o Dudua, como Ijexá, Ekiti, Oió, Eba, Ijebu, Owu e Queto. Fora da terra natal, formaram um grupo coeso em Serra Leoa, Cuba e Brasil, conhecidos como Aku, Lucumi e Nagô. Ajayi Crowther escolheu o título de sua obra em contexto onde, antes de 1843, não havia uma língua ou identidade chamada Iorubá, apenas grupos como Ijebus, Ebás e Oiós. No século XVIII, Oió emergiu como o reino mais influente dos descendentes de Odudua, formando um grande império. Os Oiós mantinham relações comerciais com diversos grupos, incluindo os Hausa, que os chamavam por nomes como Iarbá ou Ariba. Esse nome foi introduzido aos europeus por exploradores britânicos como Thomas Bowid, que pronunciou Iariba em sua obra de 1919. Ele aprendeu os números de 1 a 10 com o informante de Oió. O Diário de Clapton, publicado em 1829, detalhou o Yoruba, ou Eyo, referente ao Oió, promovendo a aceitação do nome entre estudiosos da África no início do século XIX. Clapton passou 6 semanas em Oió em 1826, a caminho de Sokoto, documentando aspectos históricos do Império Oió, incluindo um vocabulário da língua Yoruba, em seu diário. John Raban, missionário britânico do CMS em Serra Leoa, 1825-1837, foi um dos leitores do relato de Clapton. Pioneiro na região, dedicou-se ao estudo das línguas africanas, especialmente a do Aku. Os descendentes de Odudua eram conhecidos como o povo Aku, devido à sua saudação. O povo Aku formou a maior parte da população recapturada, chegando a ter a 2/3 em alguns períodos. Os missionários focaram na escrita da língua, facilitando a pesquisa de Raban, possivelmente influenciada pelo Diário de Clapton, sobre o dialeto Oió. Em 1830, o CMS publicou os estudos de Raban sobre o dialeto Eyo, ou Aku, da África Ocidental, mencionado como falado em um país descrito por Clapton em sua segunda expedição, referindo-se a ele como Eyo ou Yoruba. Na colônia de Serra Leoa, os habitantes são conhecidos como Aku, um termo que se origina de Aku ou Eko. Utilizado em saudações, é possível que Raban tenha contado com o apoio de Adi Crowther, pertencente à tribo Oió, em sua pesquisa. Em 1825, Raban deu o nome Samuel Crowther a Adi Crowther, em homenagem ao vigário da Christ Church, em Londres. Entre 1827 e 1829, Crowther se destacou como o aluno mais notável na instituição cristã e no Fowler Bay College. Após concluir seus estudos, ele trabalhou no CMS como professor e
catequista, consolidando sua reputação. É surpreendente que Rabban não tenha utilizado o conhecimento de Crowther sobre a língua Aku, especialmente no dialeto de Oyo. Em 1832, Yorubá foi publicada pela primeira vez no vocabulário Aku de Rabban. Ele mencionou seus estudos sobre o idioma em um relatório, mas como definiu Yorubá? Talvez nunca saibamos a resposta. Após ser mencionada em 1832, a palavra desapareceu até ser utilizada por Crowther em 1843. Sua sugestão pode ter influenciado Rabban a mudar Yoruba para Yorubá, possivelmente discutido por nativos de Oyo. Crowther focou no vocabulário durante a expedição ao Níger em 1841 e, em seu diário de 1842, usou Yaruba para se referir aos Oyós, seguindo a convenção para o público europeu influenciado por Clapton e outros exploradores. Crowther mencionou Yaruba ao compilar vocabulário, corrigindo traduções no diário de 12 de junho de 1841. O vocabulário prestes a ser impresso adotou Yoruba, ao invés de Yaruba. A introdução sugeriu que Yoruba era mais apropriado. Questões surgem sobre a escolha do nome para o povo e a ausência do vocabulário da língua Aku. Após a publicação do livro, começou um movimento para unir os descendentes de Oduduwa, enquanto Aku não era utilizado por missionários para se referir a este povo. Após a publicação do vocabulário de Crowther, o termo começou a substituir Aku em documentos do CMS. Crowther não previa o impacto de sua ação na história da comunidade. Sua estatura cresceu após a expedição ao Níger em 1841, e figuras do CMS valorizaram a sua imagem como modelo Yorubá. Em 1852, o CMS lançou o mapa do país Yorubá, destacando a nação Yorubá no centro, sendo este o mais relevante na história do povo Yorubá, embora sua proposta tenha encontrado resistência. É importante observar que, em 1854, Sigismund Coeli questionou a denominação Yorubá como anti-histórico em seu trabalho Poliglota Africana, sugerindo um nome mais adequado para a nação Aku. O uso do termo Yoruba tem sido incorreto, referindo-se apenas à tribo Aku mais influente. Essa denominação é contestada e deve ser abandonada, pois nunca foi usada pela nação Aku, que só é representada por missionários recentes. Além disso, Yoruba possui um uso duplo que causa confusão em diferentes contextos. E o nome incorreto impede que o Ibisiduan e o Iagan seja reconhecido como representante da nação, resultando em rejeição ao ser chamado de Yorubano. Henry Townsend, missionário entre os Eba, destacou a diferença entre Yoruba e Eba, Iwe e Iroin, refletindo sua solidariedade com os Ebas. O jornal, lançado em 1859, tinha como título Iwe Iroin Fun Aon Ara Eba Ati Yoruba. Em 1860, Robert Campbell visitou Yorubaland e publicou um relato, destacando que em seu mapa chamava o país de País Aku, referindo-se apenas à tribo Oyo. A proposta de Crowther tem se espalhado constantemente, especialmente com a tradução da Bíblia para o Yorubá, que fortaleceu seu nome. Essa tradução, iniciada por Crowther e colaborada por outros, foi crucial para o desenvolvimento da ortografia Yorubá. O apoio à sua decisão em 1843 foi um esforço internacional que envolveu líderes como Henry Venn,
Ajayi Crowther. Sua influência foi significativa na formação da linguagem, resultando na criação do Yorùbá padrão, conforme aponta o historiador Paul Hare. Com a disseminação da literatura Yorùbá, era apenas uma questão de tempo até que esse nome se tornasse um fato consolidado. Assim, graças a Ajayi Crowther, termos o Yorùbá ao invés do Akus. E por hoje ficaremos por aqui. Até a próxima, pessoal. E não esqueçam de curtir e compartilhar para ajudar o nosso canal.